Mas afinal, o que é um vendedor challenger, desafiador? Conhece a fundo o negócio da sua empresa, o negócio dos seus potenciais clientes e respectivo mercado de atuação. Bem, você agora poderá dizer, mas o vendedor consultor também tem isso tudo e pode ter. Conhece a fundo o negócio da sua empresa, dos clientes e respectivo mercado de atuação. Mas a grande diferença não é esta. A grande diferença é aqui. Traz para a relação uma visão diferenciadora de negócio, desafiando os seus interlocutores ao debate de ideias, através de uma tensão construtiva dessa mesma relação. Isto tem a ver com o momento de complexidade que nós vivemos. Estas são as características ou uma definição muito básica de o que é um vendedor desafiador. Mas quais são as suas principais características? Neste livro, The Challenger's Sale, os vendedores apontam os chamados 3 T's, que têm a ver com teach, ensinar, partilhar conhecimento. Nesta fase, o vendedor não é só um consultor, ele não analisa. A diferença para o vendedor consultor é que ele também tem uma função pedagógica, de ensinar e partilhar conhecimento. Taylor tem a ver com a adaptação ao seu mercado de atuação. É efetuar o discurso à medida das características próprias do seu potencial cliente. Isto é muito importante para o vendedor desafiador. E depois, o último T é o take control. É fundamental para o vendedor tentar controlar o processo de decisão do negócio desde o princípio. Mas especialmente na negociação, mas muitas vezes a negociação começa logo no início, na avaliação das necessidades e no combate ao status quo. Como estava a dizer, o take control é tentar controlar o processo de decisão do negócio, especialmente na negociação, desafiar o cliente, evitando o conflito. Vamos agora, nesta fase, fazer uma distinção do processo de venda e o processo de compra. Muitas vezes nós falamos em processo de venda, mas o processo de venda, se nós nos centrarmos demasiado em processo de venda, começamos a focar-nos muito em nós, nos nossos objetivos, naquilo que nós queremos para nós e esquecemos o outro lado. E este tempo de complexidade não está para sermos egoístas, não é? Temos que pensar no outro lado. Então, o processo de venda. O processo de venda é simples, é procurar, é a prospecção, depois vamos reunir com o cliente, vamos fazer uma proposta, vamos negociar, vamos fechar o negócio. Muita gente esquece da manutenção do cliente e fazer upselling ou cross-selling. Muitos ficam nesta fase, conclusão já está feito. Isso era principalmente na venda persuasiva, na venda consultiva já não acontece, mas, portanto, estas são as fases principais do processo de venda. Vamos agora deixar a ótica do vendedor e vamos para a ótica do comprador, o processo de compra. No processo de compra, o que é que eles fazem? Eles primeiro avaliam as necessidades. Alguém diz, olha, temos aqui um problema, é necessário melhorar este produto, este serviço, e então as compras, ou o departamento em causa, identifica o problema, reconhece a insatisfação e identifica a necessidade. Depois, vai ao mercado isto é, vai à internet, ver o que há, quais são as empresas que eventualmente poderão satisfazer essa necessidade. E então eles vão especificar a necessidade e procurar soluções ao mercado. Normalmente arranjam 2 ou 3 empresas como possíveis fornecedoras. Depois vão ver se estas empresas resolvem mesmo o problema. Portanto, eles têm preocupações. Será que a empresa tem prestígio? Será que está bem financeiramente? Que tipo de referências é que eles têm?
Portanto, vão haver referências, prazos de entrega, etc. Porquê? Para minimizar o risco. Porque o grande problema dos compradores nas vendas mais complexas, na venda desafiadora, é o risco. Depois é a decisão, eles tomam uma decisão, atenção que estamos a ver a ótica do comprador, não é o que o vendedor deve fazer, isto é como eles, os compradores, as empresas compram. A fase de implementação é muito importante, porque se o projeto não for bem implementado, corre-se o risco para a empresa e para a pessoa, não é, que foi responsável pela decisão da escolha. Portanto, temos que se assegurar, eles, compradores, têm que assegurar que o projeto está a ser implementado corretamente. Depois, ao longo do tempo, vão fazendo a revisão, se está a correr bem, se não está a correr, porque se não correr bem, mudam de fornecedor. Então, isto é a forma como os vendedores, perdão, é a forma como os compradores compram. É o processo de compra. Ora bem, posto isto, uma vez que nós já sabemos como é que os clientes compram, temos aqui um desafio. E o desafio é compreender muito bem as fases de compra business to business e atuar em conformidade. Nós aqui nesta apresentação não vamos ter tempo, seria uma apresentação muito longa, de avaliar ponto a ponto o que é que o vendedor tem que fazer em cada passo. Posso dizer que há muita coisa para discutir aqui em cada passo, em decisão, por exemplo, nas decisões, na fase da decisão, muito vendedor desconhece o critério. Qual foi o critério de decisão? Às vezes são confrontados com a perda do negócio. Mas como é que eu perdi o negócio? Eu era o melhor fornecedor, que é vocês deram negócio àquela empresa XPTY. Parece que é uma empresa mesmo chamada XPTO, por isso é que eu digo outro nome. Como é que deram essa empresa XPTY? Porque vocês, o vosso prazo de entrega do projeto era 30 dias e eles na proposta puseram lá 15 dias. Mas se você tivesse dito que isso era importante, eu também tinha posto 15 dias, porque nós fazemos o projeto em 15 dias. Pois, mas vocês não perguntaram. Pronto, isto é um exemplo só aqui do processo de decisão. Temos que saber os critérios e em cada fase deste processo de compra há muitas preocupações dos vendedores, muitos passos a dar. Talvez para um futuro vídeo nós vamos abordar isso, que é realmente a fase mais importante. Certamente você que é vendedor já conhece este eixo em que nos 100% do processo de compra, o vendedor só é chamado quase a 60%, vá, 57% do processo. Aqui nesta fase quando acaba. É aqui que o vendedor é chamado. E então, aqui é quando o comprador vai fazer a tal avaliação de opções, vai ao mercado a ver online o que é que há, quais são as empresas que poderão fornecer e fornecer a empresa para o problema que têm. Depois temos a conclusão do negócio. E então, nesta fase, nestes 57%, o que é que nós temos que fazer? Estamos a ver, como costuma dizer, o comboio a andar, não é? Tudo passa-nos à frente. E, estatisticamente, e posso dizer que eu sei disso por experiência própria, quando nós somos contatados por nós vendedores, os melhores negócios, vou dizer de outra maneira, os melhores negócios, por exemplo, no meu caso pessoal, os melhores negócios são aqueles que sou eu que tomo a iniciativa, que a minha empresa toma a iniciativa de angariar as leads, marcar a reunião. Esses são os melhores negócios, porque quando é ao contrário, quando sou contactado, sou eu e muitas mais empresas. Aí entramos em leilão. Normalmente, não é sempre, normalmente é preço. O melhor preço é que entra. Mas nem sempre. Mas esta fase é importante para o vendedor.
É aqui que entra o conhecimento. É aqui que a empresa tem que ser smarting. O que é isto? É a mistura do sales com o marketing. Se conseguirem ver, portanto, este é um livro, não é, do mesmo autor do Social Selling, ou mesmos autores, que eu também recomendo, claro, mas eu gostei mais do outro, devo dizer que gostei mais do livro do Social Selling do que este. Não quer dizer que este não seja mau, é bom. Mas aqui para o caso, se tiver que escolher apenas um, escolha o outro, do Social Selling. Mas ele aqui explica como é que a empresa deve ser smarting, isto é, deve trabalhar em conjunto com as vendas e com o marketing. É aqui nesta fase que entra também o marketing de conteúdos, isto sem falar no LinkedIn, claro. Se nós não colocarmos artigos no LinkedIn, se nós não chamarmos a atenção, lembra-se que eu falei há bocado à Ida, e se nós não partilharmos conhecimento, os negócios passam-nos ao lado. Portanto, é importante nós, nesta fase, fazermos aquilo que eu chamo de marketing de ação. Fala-se muito do marketing de atração, mas nós não podemos estar à espera que o cliente nos contacte. O inbound marketing. E eu estou à vontade porque a minha empresa chama-se também marketing, Behavior Marketing. Mas é importante também o marketing de ação, o outbound, a iniciativa. Isto tudo porque nós é nesta fase que temos que provocar a mudança. Como é que quais são os desafios deste vendedor desafiador? Ele tem que ser especialista na área de negócio que atua, tem que saber de tudo. Trabalha na área química, a área química não pode ter segredos para ele. Ter que ter conhecimento, não só da área de negócio em que trabalha, mas do conhecimento dos negócios em geral, porque é esse conhecimento que ele vai partilhar com o cliente. Claro, eu acho que o vendedor tem que ter, neste caso o vendedor desafiador, tem que ser também um grande conhecedor de marketing. Tem que partilhar os conteúdos. Não é, a partilha de conteúdos não é um objetivo apenas do marketing. O vendedor também tem que partilhar os conteúdos da empresa onde trabalha, no LinkedIn e noutras plataformas sociais. Isto é um erro, pensar-se que só o marketing é que tem esse objetivo. Não é. E depois tem que dominar a tecnologia. Hoje em dia há N tecnologias ao dispor, o CRM, enfim, ficava aqui um monte de tempo a falar das tecnologias ao dispor das vendas. Mas ele tem que dominar tudo isto. Por isso é que o vendedor Challenger é um bocado diferente. Muita gente pergunta se ainda são necessários vendedores. Eu gosto muito desta frase que está neste livro, também recomendo, não é? Principalmente para quem trabalha as vendas complexas, em que ele, a determinada altura, diz que a decisão dele é pela necessidade do cliente de conhecimento exterior e guia para que eles façam uma decisão qualificada, uma decisão de compra qualificada. Portanto, os vendedores são fundamentais. Portanto, o vendedor externo é outside expertise, é o conhecimento externo que vem do vendedor, porque é ele que os vai ajudar na tomada de decisão na compra. Eu já falei nisto noutros vídeos, se viu outros vídeos já certamente se lembra, mas eu não canso de falar nesta decisão. Porquê? Porque a missão do vendedor é esta, é ajudar a mudar. Em ambas está a palavra dar, não é? Portanto, o vendedor Challenger é um vendedor giver e não o contrário. Portanto, senhoras e senhores, apresentamos aqui o vendedor Challenger, que é ativo e dinâmico, que busca com critério as empresas a quem possa ajudar com o seu conhecimento e experiência, é um facilitador de relacionamentos,
Tenta fazer a ponte com os vários stakeholders internos e externos envolvidos no processo de decisão. Sim, também há stakeholders externos, pode ser um consultor, e é preciso fazer toda essa mistura, pôr toda a gente a falar uns com os outros. Portanto, além de facilitador de relacionamentos, tem que ser um construtor de consensos. Numa venda mais complexa, só o poder de relacionamento que havia na venda consultiva não é suficiente. É preciso pôr toda a gente, os influenciadores, toda a gente, ou a maioria, afinadas pelo mesmo diapasão, não é verdade? Para que se evolua no processo de decisão. Portanto, acima de tudo, o vendedor desafiador é um construtor de consensos. Portanto, temos aqui vários tipos de mistura de características de vendedor. Ele tem que ser um vendedor consensual, mas também tem que ser um hunter, um caçador. Por isso é que não é fácil ser vendedor desafiador. Em resumo, o vendedor desafiador é um vendedor importante nesta era que nós vivemos atualmente, que é a era da complexidade. É um vendedor que é útil para vendas cujo risco é elevado. Por isso é que as vendas podem ser mais complexas que outras. Porque se não houver muito risco, o vendedor consultor será o tipo de venda mais indicada. O foco está na criação de valor, já falámos no risco, e acima de tudo, o vendedor desafia o cliente a mudar, desafiando na tomada de decisão. É também aqui uma relação de parceria, uma parceria longa, mais longa que as eras anteriores. Portanto, este, em resumo, é aquilo que tínhamos para dizer em relação ao vendedor desafiador e às 3 eras das vendas. E pronto, espero que esta apresentação tenha sido do seu agrado. Marcamos encontro para o próximo vídeo. Até lá, desejo-lhe muitos e bons negócios. Fique bem.